Pense como quem já venceu. Pense e haja como se nada pudesse dar errado. Você já parou para pensar como seria viver cada dia com a certeza inabalável de que tudo vai dar certo? Imagine acordar com a convicção de que o universo inteiro conspira a seu favor, de que cada desafio já foi vencido antes mesmo de surgir. Este vídeo é um convite à transformação do seu mundo interno, porque quem pensa como vencedor não espera pelo sucesso, ele o cria. Hoje vamos explorar o poder que você possui em sua mente, o segredo silencioso de quem nunca desiste, e como você pode mudar sua realidade sem mudar o mundo, apenas mudando sua forma de pensar. Você aprenderá como ajustar sua atitude mental e por que o simples ato de pensar como quem já venceu pode alterar o curso de sua vida. Não se trata de otimismo vazio, mas de uma ciência interior que molda comportamentos, decisões e resultados. O looping da sua mente determina o looping dos seus dias. E se você quebrar o ciclo da dúvida, abrirá caminho para o ciclo da realização. Fique até o final, porque a conclusão deste vídeo pode reacender sua fé de uma forma que você talvez nunca tenha experimentado. O começo da mudança está na sua imagem mental. Pensar como quem já venceu não é um ato de arrogância, mas uma postura mental deliberada que antecede qualquer grande realização. Napoleon Hill afirmava que o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. E isso se torna ainda mais verdadeiro quando você internaliza a imagem do seu eu vitorioso antes mesmo que os resultados cheguem. Viver como se já tivesse vencido é plantar a certeza onde ainda há dúvida, é regar com atitude positiva aquilo que ainda não nasceu no campo físico. Quando você vê a vitória dentro de si, mesmo que tudo ao redor diga o contrário, você se torna um ímã para possibilidades. Muitos vivem condicionados pela imagem do fracasso, como se fossem reféns do que deu errado no passado ou do que pode dar errado no futuro. Esse padrão mental silencioso sabota decisões, bloqueia oportunidades e mina relacionamentos. É preciso substituir a pergunta "e se der errado?" por "e se tudo der certo?" Essa simples mudança linguística tem o poder de reprogramar as sinapses da sua mente e criar novas redes de possibilidades, onde antes havia apenas medo. Quando você pensa como quem já venceu, sua mente começa a procurar provas da sua capacidade, não da sua limitação. O mundo externo é um espelho atrasado do mundo interno. As coisas não mudam de fora para dentro, elas obedecem à ordem inversa. Primeiro você sente, depois você vê. Primeiro você acredita, depois você conquista. Os grandes realizadores são, antes de tudo, grandes visionários de si mesmos. Eles caminham com a certeza da vitória mesmo em meio ao caos, porque já viram o fim desde o início. Essa é a chave mental que diferencia quem tenta de quem realiza, quem teme de quem age, quem espera de quem provoca o destino. Portanto, o primeiro passo para viver uma nova realidade é criar uma nova imagem mental. Visualize-se vencendo, mesmo sem evidências. Sinta a emoção da vitória como se fosse real, e ela começará a tomar forma. A mente não distingue com clareza o que é real do que é intensamente imaginado. Então, use isso a seu favor. Faça da sua mente um campo fértil, onde a fé é plantada, a ação é regada e os frutos são inevitáveis. A vitória começa dentro, silenciosa e invisível, até que o mundo não consiga mais ignorá-la. E se você acha que isso é fantasia, lembre-se, tudo o que existe hoje no mundo material já foi um pensamento antes de se tornar realidade. Seu telefone, sua casa, seu trabalho, tudo começou na mente de alguém. E por que seria diferente com seus sonhos? A diferença é que quem vence pensa neles como certezas, não como possibilidades. Pense como quem já venceu.
e comece agora a acolher o que você já é. A decisão de persistir quando a dúvida grita. Existe um momento silencioso na vida de quem sonha alto, em que tudo parece desacelerar, em que os sinais externos parecem gritar desista, enquanto dentro de você uma voz quase sussurrada diz continue. É justamente nesse ponto de tensão entre a dúvida que grita e a fé que sussurra que os vencedores são moldados. Pensar como quem já venceu não é negar a realidade, mas decidir qual realidade você vai alimentar. A dúvida é natural, mas a persistência é uma escolha. E todo vencedor é, antes de tudo, um persistente crônico. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas está pronta para desistir ao primeiro sinal de derrota. Isso acontece porque fomos treinados para desistir rápido, para acreditar que se algo não acontece logo, é porque não é para nós. Mas os grandes realizadores sabem que o tempo da espera é o tempo da preparação. Pensar como quem já venceu significa sustentar o pensamento positivo, mesmo quando os resultados teimam em não aparecer. É manter a mente firme quando tudo tenta te derrubar. É ser leal ao seu propósito, quando seria mais fácil voltar atrás. Quantas vezes você duvidou de si mesmo só porque os outros não acreditaram em você? Quantas ideias abandonadas, quantos projetos engavetados, quantos sonhos engolidos pela urgência do medo. Pensar como vencedor é resgatar cada uma dessas partes soterradas pela insegurança e reconstruí-las com convicção. A mente de quem já venceu não se submete ao julgamento dos céticos, ela se alimenta da visão clara do futuro que deseja criar. O verdadeiro poder está em não desistir quando ninguém mais acredita, nem mesmo você. É nesse ponto de virada que surgem acontecimentos silenciosos, as coincidências, as portas que se abrem sem aviso, os encontros que mudam tudo. Mas nada disso acontece enquanto a mente estiver oscilando entre fé e medo. A vitória interior exige uma decisão radical. Ou você se compromete com o que quer, ou continuará comprometido com o que teme. E essa escolha precisa ser renovada todos os dias, porque o mundo lá fora vai testar sua mente com dúvidas, críticas e atrasos. Por isso, pense como quem já venceu, não só quando está tudo bem, mas principalmente quando tudo parecer dar errado. Essa é a verdadeira prova de mentalidade elevada. Não é o que você pensa quando está inspirado que define seu destino, mas o que você pensa quando está em dúvida, em queda, em dor. São nesses momentos que você treina a musculatura invisível da mente, aquela que sustenta sua visão mesmo quando o mundo não colabora. E quem permanece firme nesse campo mental, inevitavelmente transforma o impossível em inevitável. O invisível constrói o visível. Você não atrai o que quer, você atrai aquilo que é capaz de sustentar mental e emocionalmente todos os dias. Essa é uma das leis mais poderosas ensinadas por Napoleon Hill. E também uma das mais negligenciadas por quem vive no piloto automático. A maioria das pessoas quer mudar os resultados sem mudar os pensamentos dominantes. Mas o universo, a vida, ou como preferir chamar, responde não ao seu desejo superficial, mas ao seu estado interior constante. Pensar como quem já venceu não é sobre frases bonitas, mas sobre reprogramar o que você sente como verdade a cada instante. Um dos maiores erros é confundir pensamento ocasional com crença profunda. Pensar positivo por alguns minutos ao dia não transforma uma mente que se sabota silenciosamente o restante do tempo. A verdadeira virada acontece quando a imagem mental do sucesso se torna tão familiar, tão enraizada, que ela começa a ditar novas decisões, novas atitudes e, consequentemente, novos resultados. Essa é a diferença entre desejar e esperar. Quem deseja, sonha com algo. Quem espera, já se prepara para recebê-lo. Pensar como quem já venceu
é agir como quem está a caminho e não como quem está testando possibilidades. O invisível constrói o visível, porque toda realidade externa nasce de uma vibração interna. A mente, quando em estado elevado, emite comandos silenciosos ao mundo, e ele responde em forma de circunstâncias, encontros e oportunidades. Isso pode parecer impossível para quem ainda está preso ao mundo material, mas os que já experimentaram a força de uma fé consciente sabem, tudo começa dentro. Suas palavras moldam seu caminho, seus pensamentos desenham os detalhes e suas emoções colorem a paisagem. A vida é, em grande parte, um reflexo do estado da sua consciência. Por isso, você precisa cuidar da sua mente com o mesmo zelo com que cuida de seus bens mais preciosos, porque ela é, de fato, o seu maior patrimônio. Uma mente treinada para vencer resiste ao caos, reconstrói-se na dor e transforma o medo em impulso. Ela sabe que nada é mais real do que aquilo que você sustenta no campo invisível da intenção. E quando esse campo se fortalece, o mundo externo começa a obedecer. Pense como quem já venceu, até que sua realidade não tenha outra escolha a não ser refletir isso de volta. Então, mesmo que tudo pareça igual, persista na imagem mental da vitória. Não espere provas para acreditar. Acredite até que as provas apareçam. Esse é o caminho silencioso dos que realizam. E lembre-se, o visível é sempre consequência. O invisível é sempre a origem. Alinhe sua mente ao que você quer viver, não ao que você teme. Porque no final, você não vive o que deseja. Você vive o que acredita. E quem acredita que já venceu por dentro. O resto é apenas consequência. O diálogo interno define sua jornada. A voz mais poderosa que você ouve todos os dias não vem de fora, vem de dentro. É a sua própria voz, seu diálogo interno, que molda suas escolhas, sua energia e até sua postura diante da vida. O problema é que muitos carregam dentro de si uma voz sabotadora, pessimista, moldada por traumas, críticas passadas e repetições negativas. E sem perceber, tornam-se reféns de uma narrativa invisível que os afasta da vitória. Pensar como quem já venceu exige uma reconstrução completa dessa voz interior. Exige que você seja seu melhor aliado e não seu pior inimigo. Napoleon Hill ensinava que o primeiro passo para o sucesso era a fé em si mesmo. Mas essa fé não nasce do acaso. Ela é construída palavra por palavra, pensamento por pensamento, até se tornar um alicerce sólido. Quando você começa a substituir a autocrítica pela autocompreensão, o julgamento pela paciência e o medo pela autoconfiança, um novo mundo começa a emergir. A mente, antes dominada por dúvidas, começa a se tornar um lugar fértil, onde a semente da vitória pode finalmente crescer. É preciso romper com o ciclo de autossabotagem que sussurra constantemente: você não é capaz, isso não é para você, vai dar errado de novo. Cada vez que você repete esses pensamentos, você reforça um caminho neural que leva à estagnação. Mas ao contrariar essa voz, mesmo que ela pareça convincente, você começa a construir uma nova trilha, onde cada pensamento é um degrau rumo à realização. O segredo é manter-se consciente, perceba o que você pensa e escolha com firmeza pensar diferente. A autoconfiança não é um sentimento passageiro. É uma decisão mental contínua de se apoiar mesmo nas falhas, de se tratar com compaixão mesmo quando erra e de insistir na própria capacidade mesmo quando tudo parece indicar o contrário. É a força invisível que sustenta o esforço, o treino, o aprendizado e a superação. E ela só se fortalece quando você decide alimentar pensamentos que constroem e não pensamentos que destroem. Pensar como quem já venceu é nutrir a si mesmo todos os dias com palavras que elevam, encorajam e direcionam. Então, pergunte-se agora:
Como você tem falado consigo mesmo? Sua voz interior tem sido sua aliada ou sua prisão? O que você diz para si mesmo nas horas difíceis? O que repete nos momentos de dúvida? Está na hora de reformular esse diálogo. Escolha palavras que abençoam sua caminhada, mesmo que pareçam estranhas no começo. Treine sua mente para ouvir a vitória antes dela chegar. Porque quem pensa como vencedor, fala como vencedor. E quem fala como vencedor, age como tal. E no fim, é isso que constrói um destino diferente. A força invisível de uma decisão definitiva. Há um momento na vida de todo vencedor em que ele para de tentar e começa a decidir. Esse instante, muitas vezes silencioso, marca o ponto em que a mente abandona a hesitação e abraça a certeza. Napoleon Hill identificava esse fenômeno como a capacidade de tomar decisões rápidas e definitivas e sustentá-las com persistência inabalável. Não se trata apenas de querer algo, mas de se comprometer com isso de tal forma que nenhuma alternativa seja mais atraente do que a realização daquele propósito. Pensar como quem já venceu significa viver com decisões já tomadas, e não com dúvidas recorrentes. A indecisão é uma das maiores causas do fracasso, porque paralisa a ação e enfraquece a fé. Quem pensa como vencedor não espera a condição perfeita para agir. Ele age com os recursos que tem, no tempo que tem, com a clareza que tem e melhora no caminho. A decisão firme cria um campo magnético em torno da mente, forçando o cérebro a encontrar meios, aliados, ideias e circunstâncias que se alinham ao objetivo estabelecido. Não é coincidência, é foco, é intencionalidade mental. É como se o universo passasse a cooperar com quem já decidiu cooperar com seu próprio sucesso. Quantas oportunidades você perdeu por esperar demais? Quantas vezes você deixou escapar um sonho porque hesitou um pouco mais do que devia? A vida favorece os ousados, não os impulsivos, mas aqueles que têm clareza e coragem o suficiente para dizer: é isso e nada menos que isso. Quando você pensa como quem já venceu, você abandona o discurso do talvez e entra no terreno do sim ou não. E essa clareza, por si só, elimina dezenas de distrações, medos e auto-enganos. A decisão limpa o terreno para o progresso real. Mas atenção, decidir não é resolver tudo de uma vez. Decidir é estabelecer uma direção, um norte interno que te impede de recuar, mesmo quando as circunstâncias tentam te puxar para trás. É como plantar uma bandeira dentro da alma e dizer: daqui eu não volto. Essa energia decidida tem um efeito poderoso. Ela muda sua postura, sua linguagem corporal, sua vibração emocional. E o mundo, em resposta, passa a te tratar com mais respeito, mais seriedade, mais admiração. Porque quem decide transmite algo raro, convicção. Então, se ainda há áreas da sua vida onde você está em cima do muro, este é o momento de descer. Escolha, declare, comprometa-se e sustente essa decisão como se sua vida dependesse disso, porque em muitos níveis ela realmente depende. A mente que decide é a mente que lidera. E quem lidera a si mesmo com decisão firme, inevitavelmente se torna um farol para os outros. Pensar como quem já venceu é decidir viver em direção à vitória, todos os dias, com todas as forças. A imaginação é a oficina da mente vencedora. Napoleon Hill dizia que a imaginação é a oficina da alma onde são moldados todos os planos do homem. Nada nasce na realidade externa sem antes ter sido formado no campo invisível da mente criadora. É nesse espaço silencioso que você tem o poder de projetar seu futuro com detalhes, sensações e significado. Pensar como quem já venceu exige que você domine a arte de imaginar, não como quem fantasia, mas como quem projeta um plano mental tão vívido que o mundo exterior se vê obrigado a responder.
A maioria das pessoas vive imaginando tragédias, fracassos, humilhações, perdas. Mesmo sem perceber, elas exercem o poder criativo da mente contra si mesmas. Se você acorda todos os dias esperando que algo dê errado, isso não é intuição, é autossabotagem mental programada. Por isso, o vencedor aprende a usar sua imaginação como um campo sagrado. Ele projeta vitórias, cria cenas de sucesso, se vê chegando onde deseja, mesmo quando nada à sua volta aponta nessa direção. Porque ele entende que o que você sustenta com clareza na mente se aproxima silenciosamente da sua realidade. Imagine agora mesmo você alcançando aquilo que mais deseja, mas não como quem observa um filme distante. Imagine como quem já está lá, sentindo, vivendo, interagindo com a cena. Sinta o alívio, a alegria, a certeza. Quanto mais emoção você coloca na sua visualização, mais sua mente grava aquilo como verdade. E a mente, quando aceita algo como verdadeiro, mobiliza forças incríveis para transformar essa crença em realidade. Ela ativa sua intuição, aguça seu foco, atrai pessoas e oportunidades que ressoam com essa imagem interior. A imaginação é a tecnologia espiritual mais poderosa que você possui. É ela que permite moldar um futuro diferente, mesmo dentro de um presente limitado. Mas para isso, você precisa decidir. O que você tem imaginado com frequência? O que você repete na tela da sua mente quando está só? Está imaginando a vida que quer ou apenas fugindo da vida que tem? Está projetando conquistas ou reforçando medos? Lembre-se, a mente que imagina derrota atrai derrotas. A mente que imagina vitórias pavimenta o caminho para elas. Portanto, discipline sua imaginação como um arquiteto que projeta a construção dos seus dias. Veja-se como quem já venceu. Crie essa imagem com tanta clareza e emoção que ela se torne mais real do que os fatos atuais. Porque no fim, os fatos mudam, mas a fé em uma visão bem construída permanece. Quem pensa como vencedor, imagina com intenção, sente com convicção e age com direção. E essa tríade é muitas vezes o bastante para mudar destinos. Disciplina mental, o caminho invisível para a liberdade. O que separa o sonhador do realizador não é a ideia, é a disciplina. É fácil pensar positivamente por alguns minutos. Difícil é manter a mente alinhada ao que se quer mesmo quando a vida não colabora. Napoleon Hill sabia disso quando afirmou que a autodisciplina era a ponte entre o desejo e a conquista. Pensar como quem já venceu não é apenas se encher de otimismo, mas cultivar uma vigilância constante sobre os próprios pensamentos, atitudes e reações. Porque sua mente, se não for treinada, se torna seu maior sabotador. A mente indisciplinada é como uma casa sem portas. Qualquer pensamento entra e se instala. E pensamentos repetidos se transformam em crenças, mesmo que sejam mentiras. Se você acorda e já mergulha nas notícias negativas, nas redes sociais ou nas preocupações, está treinando seu cérebro para o caos antes mesmo de começar o dia. A disciplina mental começa logo pela manhã, com o que você permite que entre no seu campo de consciência. O vencedor entende que proteger sua mente é mais importante que proteger seus bens, porque é da mente que tudo nasce. Desenvolver disciplina mental exige esforço, mas o retorno é extraordinário. Comece com pequenos rituais, afirmações intencionais, visualizações guiadas, silêncio reflexivo, leitura edificante. Treine sua mente como um atleta treina o corpo, com regularidade, com esforço, com metas. Aos poucos, você perceberá que seus pensamentos deixam de te dominar e passam a te obedecer. E quando a mente obedece à visão, o corpo segue o comando, a ação se alinha e os resultados surgem. Trata-se de liderar seus próprios impulsos. A disciplina mental é a arte de resistir ao que enfraquece e escolher o que fortalece. É dizer não ao velho eu
para que o novo eu possa nascer, é aceitar o desconforto de crescer em vez do conforto de estagnar. E isso, por mais difícil que pareça, é o que liberta. Porque quem domina sua mente, domina sua vida. E quem não a domina, será escravo das circunstâncias, das emoções e da opinião alheia. No próximo vídeo você vai descobrir o poder da autorresponsabilidade, da consistência e de como a fé conecta tudo isso. Continue conosco, alcance magnificência.